E aí, pessoal? Bora resolver questão? Vamos lá, vou te ajudar. A patient with prolonged vomiting is most risk for which acid-base imbalance, tá? Paciente, né? Nosso paciente, o paciente lá, with prolonged vomiting, tá vomitando por muito tempo lá, tá vomitando já, tá mal, tá seco, menino ou menina. Is most risk, qual que tá mais arriscado com tipo ou qual ácido base, né, desequilíbrio no caso, ácido desequilíbrio de que ácido base, né, imbalance, né, que é desequilíbrio, que é balance é equilíbrio, imbalance é desequilíbrio, tá? A. Metabolic acidosis, acidose metabólica. B. Metabolic alkalosis, alkalose metabólica. C. Respiratory acidosis, acidose respiratória. Ou D. Respiratory alkalosis, alcalose respiratória, tá? Então, vê aí qual que você acredita, qual que você ah, suspeita que pode ser. Beleza? Lembrando que o Enclex vai estar assim, então eu não vou te ajudar por enquanto. Quero que você responda assim. Não se engane, ok? Alright? Então lá, então o peixe está vomitando, o peixe que tava o paciente que vomita bastante, vomiting, prolonged vomiting, tá vomitando muito. Qual que tipo de acid base imbalance ele vai ter? Que tipo de disorder, né, na questão de prolonged vomiting? O que vai ter desequilibrando aqui? O que vai causar? Não quero falar muito, senão fala a resposta, né? Então, beleza? Deixa eu ver se tá gravando. Meu Deus, às vezes eu faço as coisas e não tá gravando, tá gravando. Vamos lá? Pra tradução? Então, ó. Patient, um paciente with, com vômitos prolongados, prolonged vomiting, né? Most risk, maior risco de, for, which acid-base imbalance. Qual desequilíbrio ácido-base? Ácido-base. Gente, sorry pro meu português, tá? Que eu não estudei esse português, em português. O que eu estudei foi tudo em inglês, né? Então, se eu falar uma palavra errada em português, por favor, me corrija e me perdoe. Ok? Ok. Então, vamos lá. Metabolic acidosis, acidose metabólica, metabolic alkalosis, alkalose metabólica, respiratory acidosis, acidose respiratória, ou respiratory alkalosis, alkalose respiratória. Você vê, gente, que a questão de novo, né? Você vê como que a origem que é a maioria das coisas, né? Das coisas, das palavras na medicina é do grego e do latim, são bem parecidos, né? Independência português ou inglês. Ó, é bem parecido. Respiratory, respiratório. Acidose, acidose. Tá vendo? Você sabe, gente. Português e inglês anda lado a lado. Não tão lado a lado como o Spanish, mas tem bastante correlação. Concorda? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, ó. A B? Parabéns. Você é a pessoa escolhida. Vamos lá, gente. Por que metabolic alkalosis é a resposta certa? Mas primeiro, como costume, eu não só falo, porque eu gosto de. E é importante vocês pensarem assim,
quando você vai fazer responder pergunta. Porque tenta entender o porquê das outras estão erradas e essa está certa. É um jeito de você também aprender a utilizar, fazer eliminatória. Porque muitas vezes no NCLEX, ou enfim, eu fazia no simulado, eu não sabia a resposta certa. Eu não sabia a resposta certa. Mas eu sabia que as outras não estavam erradas. Entendeu, né? Não sei se eu falei certo, mas entendeu? Tipo assim, por eliminação, eu conseguia falar, peraí, essa também não tem nada a ver. Essas duas parecidas, então deve ser essa. Entendeu? Então é importante você rever as outras perguntas, ou perdão, as outras respostas e ver se faz sentido, né? Tá? Então eu vou passar para vocês aqui, deixa eu pegar o notes, que é muita information, gente, muita information, minha cabeça fica meio louca. Tô fazendo espanhol ainda, nossa, eu tô falando com os peixes, misturando tudo. A paciente falou comigo em espanhol, eu falei inglês com ela, nossa, o médico chegou, falou inglês comigo, eu respondi em português, gente, tá uma doideira. Nem sei se é bom fazer isso. Enfim. Ah, não, vamos lá, responder a. Ah. Gente, como eu tenho. Meu pensamento fica voando, sabe? Então, às vezes eu volto, sim, vou, mas eu vou voltar aqui, tá? Fica comigo. Ó, metabolic acidosis. Acidose metabólica. Gente, o que é isso aqui? O que é acidose metabólica? Acidose metabólica nada mais é. O que é ácido? Ó, então, vamos lá pensar comigo aqui, ó. Não tem um pH? Existe pH ácido, né? E o pH de base. O que é o metabolic? O metabolic não é a base bicarbonato, por exemplo? Esse bicarbonato ele vai de 22 a 28, em geral, aqui segundo as minhas tabelas que eu estou vendo agora. Pode ser que em Inclex também é nessa questão, de 22 a 28, tá? Mas vai variar, talvez coloque um 21 ou 29, enfim. Beleza? Então isso é metabolic, tá? Então tá tendo um desequilíbrio na parte de base aqui. O metabolic é base, tá? E o que isso é? Diarreia. Dá um exemplo para você de metabólica acidosa. Quando você tem diarreia, quando você tem insuficiência renal, tá? Você desenvolve metabolic acidosis, que é acidose metabólica. Beleza? Então não está relacionado com vomiting, mas com diarreia. Depois eu vou falar um negócio para vocês, vai fazer sentido, vocês vão falar assim, eu nunca mais vou esquecer disso. Cara, eu tive esse insight durante uma prova e eu ria. E a professora, por que você tá rindo, cara? Você tá enrolado. Porque eu tive esse insight na prova. During the prova, during the test. Então, assim, eu falo pra vocês depois. Fique comigo. Então, metabolic acidosis é basicamente uma diarreia, né? Uma insuficiência renal causada. É um desequilíbrio no bicarbonato, né? Na base, que é de 22 ao 28, né? Então tá a mais aí ou a menos, tá desequilibrado ali. Não tá no range, não tá no nível normal. Beleza? Vamos lá. C. Respiratory acidosis. Acidose respiratória. Por que não é acidose respiratória? Gente, acidose respiratória é hipo descendo, baixa ventilação. Ou pessoas que têm COPD, problemas crônicos no pulmão, tipo de doença. Vamos lá. COPD. Chronic Obstruction Pulmonary Disease. Toma. Chronic Obstruction Pulmonary Disease. COPD. Pessoas que têm problemas crônicos no pulmão, né? Muito característico do respiratório acidoso. Beleza? E, outra coisa também, pessoas com um tipo de, tá tendo uma overdose, por exemplo, droga overdose. Tipo, opioide, o fentanol. Gente, o fentanol tá matando aqui, left and right, fio. Tá matando o negócio, tá matando o pessoal aí. Que o fentanol, gente, o fentanol tá tendo uma crise de fentanol aqui nos Estados Unidos, no USA. Então os caras, as autoridades
Não, porque um fentanol, pra você ter uma ideia, dá um Google aí no fentanol, na questão de potência. Fentanol, ele, se eu não me engano, dá um Google aí, é de 100 a 1000 vezes mais forte do o que a morfina. Você achava que a morfina é forte? Você não sabe do fentanol, filho. Fentanol arrebenta, é o boss. Arrebenta. Como a gente usava o fentanol? O fentanol é uns patch, né? Que você colocava pra pessoa, tipo. Dá um exemplo pra você. No hospital você usa pra pessoas que têm, tipo, Vamos, tá. Uma queimadura. Vai ter que fazer a troca lá de bandagem lá, tal, de curativo. Fio, e dói o negócio. Os caras usam um pouco, pode usar fentanol pra isso aqui. Mas enfim, tem N maneiras de você usar fentanol. Então é uma droga assim, cara, muito, muito, muito letal. Então você tem, cara, uma parada respiratória. Não sei se tem essa palavra respiratória em português, mas enfim, você tem uma queda na hipoventilação, né? Que é o que causa, né? Que é de 6 vai para, né? Começa de 12 a base ali, cai para 10, 8, 6 por minuto. Aí você vem a óbito muito, muito, muito rápido. Então o fentanol, assim, ele é complicado, tá complicado aqui. Entendeu? Então, assim, então, de novo, com respiratório acidoso. Respiratório já falando de, né, respiratório aqui do pulmão, né? Então já de hipoventilação, COPD, ah, e algum tipo de droga overdose mais relacionado com opioides, tá? Beleza? Sobre o respiratório acidosis. Vamos lá. Respiratory alkalosis. Gente, alcalose respiratória. Isso aqui eu tive. Não, pai, vou explicar antes, né, o que que é. É hiperventilação. Você tá vendo? Você tá colocando muito o seu oxigênio, assim, ó, tá puxando muito oxigênio e não tá tendo tempo do seu organismo tá fazendo a troca de gás, né, que é a troca do oxigênio com o seu com o dióxido de carbono. Não tá tendo tempo para fazer essa troca de gás no equilíbrio, né? Equilibrado. Então você desenvolve e é desenvolvido pela hiperventilação. Dor, tem gente que tá com dor e fica assim, ó, sabe, meio agonizando. Dor, pessoas que tá ansiedade. Gente, eu tive isso, ah, né, durante as provas. Por quê? O que acontecia? Eu fiz MedSurg, durante o MedSurg, que é embasamento de cirurgia, me corrija se eu estiver errado em português, mas chama MedSurg, cadê o livro aqui? Tem uma matéria, que é MedSurg, que é isso, dá 2 livros desse aqui, ó, dá 2. Ele é assim, ó, terrível, a letrinha pequena, terrible o negócio. E era assim, a minha escola era muito rígida. Essa é uma matéria muito séria. Que essa matéria lá envolve não somente conhecimentos de enfermagem, mas conhecimentos técnicos, né? O que o médico faz. Dá um exemplo pra você. Tá lá. O que o médico faz, o que o enfermeiro faz, o que o enfermeiro é responsável, o que o médico é responsável, e o que você deve averiguar, né? Com o paciente. Então, assim, é um livro médico, tá? Ele é muito mais técnico. Inglês, técnico, terrível, terrível. E eu reprovei a embasamento de cirurgia. Que é MedSurg. Eu reprovei. Gente, $9.000. 9.000. Tomei. Cara, questionei minha vida. Eu falei, que eu tô fazendo isso, eu tô só. Enfim, terrível. Então eu tava com ansiedade na prova, né? Olha, já deu ansiedade de lembrar já o negócio. Então, assim, respiratory alkalosis tá relacionado com hiperventilação, quando você tá com ansiedade, tá? Só voltando um pouquinho sobre a matéria. Cara, tinha americano, não é nem estrangeiro, que não passava. Fazia 2 vezes, eu conhecia meninas lá. Pensa,
ter que transferir tudo, tem faculdade que não aceita transferir, você perdeu o programa, né, por causa disso. Pensa numa matéria infeliz. A professora passava, dou um exemplo pra você, em média eram 12 capítulos por teste. Cada capítulo dava de 30 a 50, por exemplo, páginas, né. Então dava, não vou falar matemática certa, mas dava mais ou menos umas 300 e poucas páginas, mais ou menos. Cara, letrinha pequena. E a professora falava assim: "Professor, e aí, mas vai cair o quê, professor?" "Eu não sei". Você sabe por quê? Na Jersey College, era a gente tinha uma filial na Fort Lauderdale, onde eu fiz, né. Mas ela tem várias escolas em várias, regiões, né. Tem uma em Tampa, tem a base dela em New Jersey. Então, assim, vários professores, como que é feita a prova lá? Vários professores, jogavam assim, ó, eles pegavam, eles desenvolviam uma pergunta baseado nos capítulos que teria ser estudado na prova, né. Então cada um jogava uma pergunta diferente, então assim, você não tinha quem consultar, você tinha que ler tudo, entendeu. Nem a professora sabia que ia cair, porque ela, enfim, ela realmente não sabia. Que ela jogava assim: "Ó, gente, ó, eu posso dar uma dica mais ou menos com o que eu vou pedir aqui". Mas mesmo assim ela não dava, porque se pegasse você vai mandar embora. Então assim, terrível, é terrível, terrível, matéria terrível. Então, durante essa matéria eu tive respiratório alcalose, porque eu estava com ansiedade, respirando rápido, entendeu. Hiperventilação, entendeu. Respiratório alcaloses, hiperventilação, na entrevista, fica ansioso e tal. Nossa, até perdi o que eu ia falar agora. Tá, eu falei dos 3, agora vamos falar sobre metabolic alkalosis. Gente, ó, bem facinho pra vocês entenderem aqui, metabolic alkalosis. O metabolic alkalosis, que é o metabolic? Não é a base, né, tá relacionado com base, com GI, com estômago. Alkalosis não é base, né, no caso, beleza? Metabólica alcalose. Alcalose metabólica. Pensa comigo, agora vai fazer sentido pra vocês. Ó, o que tem no seu estômago pra dissolver ou pra digerir, fazer digestão da comida, dos alimentos? Não tem ácido? Tem ácido, não tem? Beleza? Quando você vomita aqui, prolonged vomiting, o que você perde quando você tá vomitando, que você não tem esse gosto de ácido na boca? Não fica aquele gosto ruim de ácido? Porque você tá perdendo, né, obviamente você tá perdendo ácido, que é o ácido que tá dissolver a comida, né, ok? Quando você perde ácido, olha, agora vai fazer sentido pra você. Quando você perde ácido, tá, perdeu o ácido aqui, ó, esse aqui é o ácido, esse aqui é a base. Quando você perde o ácido, o que sobressai? Não é a base? Então não fica mais, alcalose ali, mais alcalose, mais com mais base. Então por isso que prolonged vomiting, que é o vômito, né, você vomitar, quando você perde você perde o ácido e aumenta a base. Então, metabolic alkalosis, entendeu? Perdeu o ácido, ficou com base, metabolic alkalosis, entendeu? Beleza, agora eu vou fazer um negócio aqui, como eu te prometi, que vai fazer sentido pra você agora. Como que eu vou lembrar disso, tá? Bruno, como é que eu me lembro de metabolic acidosis? Gente, até besta, mas enfim, eu gosto desses negócios bestas porque você lembra. Gente, quando você tem diarreia, você não perde a base? Você não fica lá sem base, eu tô sem base, a perna fica tremendo, sem base, entendeu? Você perde a base. Literalmente você perde a base, o bicarbonato, quando você tem diarreia. Tá lá sem base, tendo diarreia. A base da sua perna tá tremendo, perdendo a base. Quando você perde a base, o que sobressai? O ácido metabólico acidoso. Entendeu? Interessante, né? Quando você tá vomitando, você não tá perdendo o ácido do estômago. Então, quando você perde o ácido do estômago, você tem o quê? Alcalose, base. Alcalose aqui, ó. Entendeu? Resumindo aqui pra vocês. Vou dar outra informação.
Deixa eu ver quanto tá de tempo aqui. Nossa, 9 minutos, meu Deus, acabou já. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau.